Olá, você está assistindo ao programa Apostila da TV Justiça. Eu sou Barney Bichara, procurador do Estado de Minas Gerais e professor de Direito Administrativo. O tema de hoje é contratos administrativos. Nesse terceiro bloco, faremos nosso quiz, momento para testarmos os conhecimentos sobre a matéria. Participarão os alunos aqui do estúdio. O pessoal da web, nesse momento, não participa, mas acompanha. Serão 10 questões sobre o tema proposto, 4 alternativas. Cada participante possui esse aparelho e com ele poderá selecionar a opção que deverá ser marcada. Vou devolver para ela para que ela possa participar. Vamos começar. A lei confere à administração a prerrogativa de, por razões de interesse público, 1. Rescindir o contrato administrativo. 2. Revogar o contrato administrativo. 3. Anular o contrato administrativo. 4. Contrapor o contrato administrativo. Resposta correta é? Vamos lá, a resposta correta é de número 1. Rescindir o contrato administrativo. Vimos, a rescisão do contrato administrativo tem natureza de cláusula exorbitante. Portanto, a administração, quando houver interesse público, poderá rescindir. Coisa perigosa, ponto perigoso. A administração pode rescindir unilateralmente, tanto por interesse público, quanto por inadimplemento do contratado. Eu, administração, contrato você. Se você fizer coisa errada, eu rescindo unilateralmente. Ou você não fez nada errado, mas há interesse público e, portanto, eu rescindo. Rescisão unilateral, cláusula exorbitante. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa incorreta. 1. Apesar das controvérsias doutrinárias, o entendimento majoritário é no sentido de reconhecer os contratos administrativos como espécie do gênero contratos. 2. Somente a União pode legislar sobre contratos administrativos. 3. O poder público pode aplicar diretamente sanções ao contratado por inadimplemento total ou parcial do ajuste. 4. A legislação reguladora dos contratos administrativos admite a hipótese de aplicação da cláusula da exceção do contrato não cumprido. Escolhem. A resposta correta é a de número 2. Somente a União pode legislar sobre contratos administrativos. Alternativa errada. Por quê? Porque o artigo 22, inciso 27 da Constituição estabelece: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas suas modalidades. A competência da União é para legislar normas gerais. Cada ente da federação, cada estado, cada município, o Distrito Federal, podem, desde que obedeçam às normas gerais traçadas pela União, legislar sobre a matéria. Muito importante. Próxima questão. Marque a alternativa correta. 1. Cláusulas exorbitantes são aquelas que rompem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, por isso são nulas. 2. Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela administração pública, quando houver interesse público, nos termos da lei. 3. Cláusulas exorbitantes são proibidas nos contratos administrativos. E 4. As cláusulas exorbitantes são excessivas e impedem que o contrato administrativo seja cumprido. Por isso, ensejam o rompimento unilateral pelo contratado. 1 minuto. A resposta certa é a de número 2. Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela administração pública, quando houver interesse público nos termos da lei. Questão fácil. A explicação anterior já é a resposta dessa questão aí. Vamos para a seguinte. Não corresponde à modalidade de garantia
prevista na Lei 8666 de 1993. 1. Joias preciosas. 2. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. 3. Seguro-fiança. 4. Fiança bancária. Vamos lá? A resposta é a de número 1. Penhor de joias preciosas. Professor, está muito fácil. Disposição expressa do artigo 56 da 8666. São garantias oferecidas pelo contratado quando exigidas pela administração. Caução em dinheiro ou título da dívida pública, seguro, garantia, que a questão chama de seguro-fiança, e fiança bancária. Resposta correta, 1. Ela é errada. Próxima questão. Um contrato administrativo não poderá ser considerado PPP se 1. O seu objeto for exclusivamente execução de obra. 2. Envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 3. O seu valor for superior a 20 milhões de reais. 4. O seu prazo de duração for de 10 anos. 1 minuto e marque. A resposta certa é a de número 1. O seu objeto for exclusivamente execução de obra. Professor, para compensar a anterior, essa foi bem difícil. Não. Ela requer um pouquinho de atenção. Por quê? Porque se o contrato é só de obra, eu aplico a Lei 8666. Você vai lembrar por aí. Se for só obra, é 8666 e não a Lei 11.079 de 2004, a de PPP. Mas, fora essa dica, a Lei de PPP, a Lei de Parceria Público-Privada, no seu artigo 2º, parágrafo 4º, traz os casos que a lei veda a celebração de PPP. A lei fala assim, se o contrato tiver valor inferior a 20 milhões, não pode ser feito uma PPP. Se o contrato durar menos que 5 anos, não pode ser PPP. Se o contrato for exclusivamente de obra, se o contrato for exclusivamente de serviço, se o contrato for exclusivamente para instalar bem o equipamento, não pode ser PPP. A lógica é, se o contrato só for de obra, ou se for só de mão de obra, ou só para instalar equipamento ou serviço, aí eu aplico a 8666, não preciso fazer uma PPP. Resposta correta, então, é a número 1. Objeto for exclusivamente execução de obra. Próximo. Sobre o contrato de concessão de serviço público, é correto. 1. O concessionário executa o serviço em seu próprio nome, assumindo pelo mesmo responsabilidade civil subjetiva. 2. Encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente, por motivo de interesse público, mediante lei específica e após prévio pagamento da indenização. 3. O poder público concedente transfere ao concessionário a titularidade do serviço concedido. 4. Trata-se, em verdade, de um ato administrativo, já que as cláusulas são fixadas unilateralmente pelo poder público concedente. Vamos lá? A resposta correta para essa questão é a de número 2. Encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente por motivo de interesse público, mediante lei específica e após pré-pagamento da indenização. Essa questão é tão importante que merece que as outras alternativas sejam comentadas. Vejam. 1. O concessionário executa o serviço público em seu próprio nome, assumindo pelo mesmo responsabilidade civil subjetiva? Errado. Lembrem-se, contrato de prestação de serviço público, a responsabilidade é objetiva. Artigo 37,
parágrafo 6º da Constituição. Se não for serviço público, responsabilidade subjetiva. 3. O poder público concedente transfere ao concessionário a titularidade do serviço público concedido. Errado. O poder público só transfere a execução do serviço. A titularidade sempre fica nas mãos do Estado. 4. Trata-se, em verdade, de ato administrativo, já que as cláusulas são fixadas unilateralmente pelo poder público concedente. Errado. A Lei 8987 de 95, no artigo 2º, inciso 2, diz expressamente: concessão é um contrato administrativo, disposição expressa de lei. Importantíssimo. E a correta: encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente por motivo de interesse público, mediante lei específica e após prévio pagamento da indenização. Percebam, encampação é uma forma de acabar com o contrato de concessão. Quando? Quando há interesse público. A União contrata a TIM para a TIM executar serviços de telecomunicação móvel. Mas há interesse público, o que a União faz? A União, através de uma lei específica, rescinde o contrato de concessão e indeniza a TIM. Perceba que a TIM, no nosso exemplo, ela não inadimpliu o contrato. O que houve foi interesse público que ensejou a encampação. Professor, e se a TIM fizesse errado e descumprisse o contrato? Aí não seria encampação, seria caducidade. Próxima questão. Cláusula exorbitante é aquela que, 1. É lícita em qualquer contrato, seja ele de natureza pública ou privada. 2. É sede do direito comum para consignar vantagens à administração pública dentro da relação contratual. 3. Somente é lícita em contratos de natureza privada. 4. Todas as alternativas estão corretas. Resposta? A resposta correta é de número 2. É sede do direito comum para consignar vantagens à administração pública dentro da relação contratual. Explicamos. Certíssimo. Cláusula exorbitante é aquela que coloca a administração numa relação de supremacia em face do contratado na relação contratual. Própria do contrato administrativo, mas proibida nos contratos de direito privado por ter natureza abusiva, natureza leonina. Vamos para a questão seguinte. Os contratos administrativos, 1. São alteráveis quantitativamente pelo poder público, dentro de limites estabelecidos pela lei. 2. São sempre precedidos de licitação. 3. São rescindíveis exclusivamente pelo Poder Judiciário. 4. Não admitem o uso da exceção do contrato não cumprido em face do Poder Público. Resposta é... A resposta certa é a resposta de número 1. São alteráveis quantitativamente pelo poder público, dentro de limites estabelecidos pela lei. Certíssimo. O contrato administrativo pode ser alterado unilateralmente de forma quantitativa pela administração. 25% para menos, 25% para mais. Se o contrato for de reforma, de obra ou equipamento, o aumento pode ser de até 50% para mais. Devemos observar o equilíbrio econômico-financeiro. Se eu diminuo, eu pago menos. Se eu aumento, eu pago mais. Fora desses percentuais, 25 para menos, 25 para mais, reforma de obra ou equipamento, acima 50%, a alteração do contrato deve ser bilateral. Portanto, o contratado tem que concordar. E mais, a alteração além dos limites previstos na lei, além de ser bilateral, ela tem que ser sempre para quê? Para menos. Muito importante. Vamos para a próxima. Nos termos da Lei 8666,
É correto afirmar: 1. Os contratos administrativos podem ser fixados com prazo de vigência indeterminado. Os contratos administrativos só podem ser rescindidos unilateralmente pela administração pública em face do inadimplemento do contratado. 3. A declaração de nulidade do contrato administrativo exonera a administração de qualquer dever de indenizar o contratado. 4. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Vamos lá? Resposta correta é a número 4. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Disposição expressa da Lei 8666, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na DC número 16. O contratado responde pela execução do contrato por sua conta e risco. Logo, no valor que a administração paga pelo contrato, está encargo trabalhista, está encargo fiscal, está encargo comercial, não respondendo à administração por não pagamento desses valores. Vamos para a última. Denomina-se doutrinariamente fato do príncipe. 1. Toda ação ou omissão do poder público que, incidindo diretamente sobre o contrato, retarda ou impede sua execução. 2. A medida de ordem geral, não diretamente relacionada com o contrato, mas nele repercutindo, provocando seu desequilíbrio econômico-financeiro. 3. Aqueles fatos existentes ao tempo da celebração do ajuste, mas só descobertos quando da sua execução, que sobrecarrega demasiadamente o contratado. 4. É o ato que o agente pratica visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Resposta correta é: a resposta correta é a de número 2. Medida de ordem geral, não diretamente relacionada com o contrato, mas que nele repercute, provocando seu desequilíbrio econômico e financeiro. Tivemos a oportunidade de explicar essa questão importantíssima no segundo bloco. O fato príncipe é o ato geral praticado pela administração, que reflete indiretamente sobre o contrato. É um exemplo, professor, de fato do príncipe. Ato geral praticado pela administração que incide reflexamente sobre o contrato, dificultando ou impedindo sua execução. Pense comigo. Um determinado município faz um contrato administrativo com uma determinada empresa. E aí o Estado aumenta a alíquota de um tributo, tornando mais difícil a execução do contrato, já que a empresa contratada gastará mais. Ato geral: aumentar a alíquota do tributo, que reflete indiretamente no contrato, dificultando a sua execução. Fato príncipe. O fato da administração, para aproveitar, para diferenciar, é aquele ato, ação ou omissão que repercute diretamente sobre o contrato. A administração contrata uma empresa para reformar um prédio de uma determinada secretaria. No dia marcado, a empresa chega para iniciar a reforma e a repartição está funcionando. E o contratado não pode iniciar a execução do contrato porque a repartição está ocupada. Ato específico que incide diretamente sobre o contrato, impedindo ou dificultando sua execução. Nos dois casos, fato do príncipe, fato da administração, a administração irá reequilibrar a equação econômico-financeira para garantir o equilíbrio entre os encargos do contratado e o valor pago à administração. Agora vamos verificar quem foi o vencedor do nosso quiz. Venceram o programa de hoje 2 participantes que gabaritaram e acertaram as 10. Parabéns! Questões amplas.
Vamos lá. Os vencedores de hoje foram a Fernanda e o Alander. Parabéns. Agora, como forma de estimular o estudo de vocês, o programa Apostila oferece aqui para os dois vencedores que gabaritaram nossas questões, 2 livros. Alander, parabéns. E o pessoal da web, como foi? Bom, professor, teve um empate aqui entre 3 pessoas, eu, a Roberta e a Cleo. Parabéns, obrigado pessoal do SED, obrigado pela participação. Vamos então finalizar o nosso programa de hoje. O objetivo aqui não é fomentar a competição, e sim estimular o estudo. Esse foi o programa Apostila da TV Justiça. Eu sou Barney Bichara, procurador do Estado de Minas Gerais e professor de Direito Administrativo. Até a próxima. Obrigado.